Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. É isso aí, vamos para o bloco 3 agora da nossa resolução aí de questões inéditas para exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. Entrando no bloco 3 significa que se você acertar parte das questões desse bloco e gabaritou o que veio até aqui, as questões que vieram até aqui, você está praticamente aprovado na maioria dos exames de certificação. Então, pessoal, aqui você pode avaliar e ver se não precisa lá voltar e assistir mais um pouco do curso ou reassistir alguns vídeos para você pegar realmente o conceito e estar bem preparado aí para a prova, ok? Então vamos para a parte 3. Não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar toda essa jornada aqui de aprendizado que você está trilhando junto comigo com outras pessoas. Então estou oferecendo isso gratuitamente e é um esforço muito grande, pessoal, produzir isso, mas faço com muito prazer que eu quero que esse tipo de informação chegue a um número maior possível de pessoas. Vamos dar continuidade então, sem mais delongas, né? Deixa eu colocar aqui nos slides. 11. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Questão 11 então. A LGPD estabelece princípios. Opa, vem no mesmo padrão da última questão que a gente respondeu, né? Estabelece princípios. Leia o seguinte texto e estabeleça o princípio que se trata. Bom, vamos ler então. Garantia aos titulares de dados, da consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento. Bom, pessoal, aqui a gente está falando de qual princípio? A gente está falando do princípio da finalidade, da adequação, da necessidade ou do livre acesso. A resposta, então, é simples, a gente já pode ver na sequência, do livre acesso. Então, você garantir, isso é um direito do titular, né? É um princípio que gerou um direito para o titular de dados. Então, você garantir aos titulares de dados essa consulta sobre a forma e a duração do tratamento de dados, e essa consulta é feita de uma forma facilitada e gratuita, isso significa, então, o princípio do livre acesso. Então, finalidade a gente já viu, né? Você tem que deixar claro o propósito do tratamento de dados, né? De forma específica e clara para o usuário. A adequação, se você faz-se cumprir exatamente aquilo, então coletei um dado e estou tratando dados sobre uma finalidade e o meu tratamento está adequado àquela finalidade, então eu só trato dados em cima daquela finalidade ao qual foi coletado o dado. E a necessidade é se você não está coletando dados em exagero para a finalidade do seu tratamento, ok? Então a resposta certa aqui é a resposta de livre acesso às informações. Aí é um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E dentro do conceito de privacidade e proteção de dados também. Questão 12. Quando o titular de dados faz uma solicitação ao agente de tratamento, qual afirmação a seguir, tá, está incorreta? Então, é incorreta. Então, um titular de dados fez a solicitação a um agente de tratamento, por exemplo, um controlador, uma empresa, né? Então, vamos ver qual que está incorreta aqui, que eu não posso afirmar. Caso não seja possível atender, então, aquela demanda, aquela solicitação do titular de dados,
Comunicar que não é o agente de tratamento de dados e indicar sempre que possível o agente. B. Caso não seja possível atender, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção direta e imediata de providências, né? Para ser cumprida aquela solicitação, às vezes colocada pelo titular de dados. Caso não seja possível atender, o encarregado de dados comunica isso à Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, para se assegurar, ele comunica à Agência Nacional de Proteção de Dados. Responder, né? Então, responder essa solicitação em um prazo aceitável ou determinado na LGPD ou regulamento publicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, pessoal, a alternativa aqui que está incorreta, eu não posso afirmar isso, é a alternativa C, né? Então, a A, fica bem claro que quando um titular de dados solicita lá como está sendo tratado e você não é um agente, você vai simplesmente responder, eu não sou agente, e quando possível, você vai informar se você sabe quem é o agente que está tratando o dado dele. Inclusive, tem um dos exemplos lá nos mais de 90 exemplos que a gente usou aqui dentro do curso, tá? Tem um exemplo que é exatamente nessa linha, né? Caso não seja possível atender, indicar as razões, lógico, ou fatos direto e indireto que não permitiram atender aquela solicitação. Então, imagina que um titular de dados pede para eliminar um dado, só que aquele dado tem um uso depois por, sei lá, sobre os aspectos de contrato ou obrigações legais que você não pode excluir, então você tem que informar ele porque que você não pode excluir aquele dado, ok? E o último, lógico, que o prazo de resposta, o tempo de resposta tem que ser aceitável ou determinado pela LGPD. Inclusive, se você demorar, você tem que justificar porque você demorou para dar aquela resposta ao titular de dados, né? Isso, para cada caso, ainda a gente tem aí regulamentações que podem ser publicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a resposta errada aqui é caso não seja possível atender, o encarregado de dados comunica a NPD. Pessoal, imagina se toda vez você tivesse que fazer um comunicado a NPD para conseguir, para justificar, porque senão eles vão ficar, é impossível eles tratarem isso, né? Então, e nem é o papel, né, deles, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, a alternativa C é a alternativa incorreta. Vamos à questão 13. Todo titular de dados tem o direito de acesso aos seus dados tratados, tá certo? Qual das afirmações está incorreta, né? Então, o titular de dados tem o direito, sim, de ter acesso aos seus dados tratados. Vamos ver qual que é incorreta aí. Ele tem direito aos dados que estão sendo, acesso aos dados que estão sendo tratados de forma imediata, ou a gente pode responder utilizando um formato simplificado. Por meio de declaração B, por meio de uma declaração completa que indique a origem dos dados, a existência dos registros, o critério utilizado e a finalidade do tratamento. Alternativa C, no caso de declaração completa, o agente terá prazos, nessa declaração que está citada na B, tá? Terá o prazo de 15 dias para responder. Letra D, o agente de tratamento apenas que coletou, então ele só coletou o dado do titular, não é obrigado a fornecer uma declaração completa, né? Então, qual dessas estão incorretas em relação ao direito do titular ter acesso aos seus dados tratados? Bom, pessoal, a alternativa errada aqui, né, a incorreta, né? Ou melhor, a alternativa incorreta é a D, que faz dela a nossa alternativa certa para essa questão, né? O agente de tratamento que apenas coletou dados titular não é obrigado a fornecer uma declaração completa. Pessoal, coletou dados, ele está tratando dados, ele tem que sim oferecer as declarações exigidas aí dentro dos direitos de titular de dados, inclusive a completa. Tá? Bom, quando se trata aí, né, então todas as outras estão corretas, isso significa, né, em relação ao direito do titular ter acesso aos seus dados tratados. Então, de forma imediata, o agente de tratamento, por exemplo, uma empresa, pode responder utilizando um formato simplificado, né? Tá legal, eu trato seus dados, né, e faço isso, se ele quiser, né, mas ele pode já sinalizar, eu trato seus dados. Por meio de uma declaração clara e completa aí, já colocando muito mais informações sobre que tipo de tratamento é realizado, né? E normalmente esse tipo de solicitação já está previsto dentro da LGPD, um prazo de 15 dias, mas pode ter regulamentações para casos específicos, ok? Então a letra errada aí é a letra D. Questão 14. Quando um agente de tratamento de dados, quando o agente de dados realiza o tratamento de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, qual não é direito
qual não é um direito do titular de dados que pode ser solicitado ao agente de tratamento. Então, imagina um agente de tratamento que ele está fazendo um tratamento aí de dados de forma desnecessária, excessivo, ou tratando esses dados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual não é um direito do titular nesse caso? O titular pode solicitar a anonimização dos dados? Letra B, o direito pode solicitar o bloqueio desses dados? Letra C, o titular ele pode solicitar ao agente de tratamento a eliminação desses dados tratados dessa forma, em desconformidade, excesso, né, ou de forma desnecessária. A alternativa D, pode solicitar a auditoria por meio de um terceiro. Pessoal, a única coisa que não está explícita aqui dentro da Lei de Proteção de Dados é a solicitação de uma auditoria por terceiro para ver se aquilo está acontecendo ou não. Não que ele não possa fazer isso, tá? Mas não está previsto entre os seus direitos de solicitação. Mas agora, se uma empresa trata dados de forma dados desnecessários, excessivos ou em desconformidade com a lei, esse titular de dados pode pedir tanto a anonimização quanto o bloqueio, quanto a eliminação, conforme as circunstâncias aí, ok? Vamos lá. 15, a última questão desse bloco, então, né, sobre a revogação do consentimento. E esse tema aí, ele é crítico, né? Qual a alternativa está incorreta? Vamos ver qual alternativa está incorreta agora. O consentimento pode ser revogado mediante a manifestação expressa do titular, letra A. O procedimento de revogação deve ser gratuito. O procedimento de revogação deve ser facilitado, letra C. E letra D, caso a revogação implique em prejuízo financeiro para o agente de tratamento, ele pode negar, tá? Então, a alternativa errada aqui é claro, né, pessoal? Que é a letra D, né? Olha eu batendo no microfone aqui de novo. Que é a letra D, né? Então, o consentimento ele pode ser revogado mediante uma manifestação expressa do titular. Então, o titular que tem que se manifestar revogando aquele consentimento que ele mesmo forneceu. O procedimento de revogação tem que ser gratuito e facilitado. Então, sobra aqui, lógico, esse caso que a revogação, mesmo que ela indique algum prejuízo financeiro aí para o agente de tratamento, o titular tem todo esse direito de pedir e não pode ser negado, lógico, respeitado as exceções, né? Bom, pessoal, passamos aqui então de 75% das questões que eu preparei para você pronto. Se você acertou tudo até agora, que maravilha, você prestou atenção no meu curso, as questões não são tão difíceis assim. Se você tem dúvida, vale a pena voltar lá nos vídeos e assistir mais os trechos que você teve alguma dificuldade de assimilação ou de alguma forma e não reteve esse conhecimento para aplicação agora aqui nas questões que eu estou resolvendo para vocês, ok? Bom, vamos fazer esse curso chegar longe, pessoal. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo. Vamos para frente. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.